Oi pessoal, hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo e eu gostaria de abordar com vocês hoje um tema importantíssimo. Quando eu fiz o caminho de volta, entre todos os sentimentos que ficavam dentro do meu coração, que ficavam na minha cabeça, todas as preocupações, todos os pensamentos, um dos sentimentos que mais era presente era o medo. Eu tinha medo de não saber cuidar das meninas, eu tinha medo de não fazer as coisas certas, eu tinha medo de não conseguir arrumar a casa, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de e se aparecesse uma barata, eu tinha medo de trocar uma lâmpada, eu tinha medo de tudo, sabe? Quando eu fiz o caminho de volta. Coisas simples mesmo. E se não der tempo de fazer o almoço? E se elas não gostarem da comida? Eu tinha medo de muitas coisas. E aí eu comecei a analisar esse meu sentimento e comecei a perceber que o medo era um sentimento que me acompanhava há muito tempo. Eu não tinha percebido, mas eu sempre tive medo de várias coisas na minha vida e eu não sabia que isso era medo. E agora, quando eu me vi sozinha, que eu tinha feito o caminho de volta e não sabia o que fazer, esse sentimento de medo aumentou muito. Você já teve isso? Você já sentiu medo de alguma coisa na sua vida? Medo de não corresponder às expectativas das meninas, medo de não corresponder às expectativas da sociedade, medo de não fazer o que Deus queria que eu fizesse. Eu tinha medo de um tanto de coisa. E aí, como eu falei, eu fui observando e fui vendo que esse medo não era uma coisa de agora. O medo era uma coisa que me acompanhou, era um sentimento que me acompanhou desde muito tempo atrás, desde a minha infância. Eu comecei a lembrar da minha adolescência, por aí. E eu entendi que eu precisava vencer esse medo, mas eu não sabia como vencer esse medo. Então, eu comecei a recordar situações e coisas que o meu medo me impediram de fazer durante toda a minha vida. E aí eu queria te fazer essa pergunta. O que o seu medo já te impediu de fazer? De que você tem medo? O que você deixou de fazer porque você tinha medo? Você deixou de fazer um curso superior? Você deixou de investir no seu próprio negócio? Você deixou de largar tudo para cuidar da sua família porque você tinha medo? De que você tinha medo? Eu comecei a ver que eu achava que eu não era boa o bastante. E como eu precisava muito que as pessoas gostassem de mim, eu comecei a ver que muitas coisas eu fazia não porque eu queria, mas porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. Ou então eu deixava de fazer muitas coisas porque eu tinha medo de não conseguir e aí as pessoas me julgarem. E eu comecei a observar isso na minha vida, no meu passado. Coisas importantíssimas na vida de qualquer pessoa, mas que eu deixei de fazer e hoje eu consigo ver que foi por medo. Por exemplo, eu me formei em Direito muito nova e quando eu me formei eu achava que eu não era boa o suficiente, que eu não ia conseguir advogar, que eu nunca ia conseguir defender uma causa, conseguir defender uma pessoa. Então eu simplesmente falei que eu não queria, que eu não gostaria de fazer a prova da OAB, que não era o que eu queria, que não era o que Deus tinha pra mim. Mas na verdade eu consegui identificar hoje que eu tinha medo de não passar e medo do que as pessoas pensariam se eu não passasse. Então eu preferi desistir, deixar pra lá. Outra coisa que eu tinha medo também era de tirar a carteira de motorista, porque eu achava que eu não era boa o suficiente. E aí eu fui protelando e ainda hoje eu não tenho carteira de motorista. Por quê? Porque como eu achava que eu não era boa o suficiente, era muito mais fácil eu falar, eu não ligo, eu não quero ter carteira, do que eu ir lá e enfrentar o meu medo. Mas isso, quando eu voltei para casa, quando eu comecei a ter a obrigação de cuidar única e exclusivamente das meninas, começou a me incomodar. Porque aí o meu medo não atrapalhava mais só a mim, o meu medo também atrapalhava elas. Cada vez que eu tinha medo de ficar sozinha em casa, ou que eu tinha medo das coisas ficarem difíceis, ou que eu tinha medo de não saber educá-las, de certa forma eu transmitia para elas um pouquinho desse medo. Eu punha na cabecinha delas que elas precisavam ter medo de alguma coisa. E aí quando eu comecei a buscar mais, quando eu comecei a analisar mais, a estudar mais, a aprender mais a palavra de Deus, eu vi que era justamente o contrário o que eu devia fazer. E tem um versículo que me chamou muita atenção e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês hoje, que é justamente Isaías 41:10. É conhecido, né? Com certeza vocês já ouviram.
E na minha versão, ele fala assim, ó: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo, e os projeto e os protejo com a minha forte mão. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando, se o Senhor vai me proteger, se o Senhor está comigo, eu vou ter medo de quê? O que pode acontecer na minha vida de tão terrível que possa me fazer ter medo? A coisa mais terrível que eu consegui pensar que pudesse acontecer comigo, na minha vida, na vida das minhas filhas, era ficar longe da presença de Deus. Se isso aí, ele estava me prometendo que estaria comigo o tempo todo, como que eu ia ter medo de qualquer outra coisa? O que poderia acontecer que me traria mais medo? Nada. Então eu comecei a entender que a única forma de vencer os meus medos era enfrentando os meus medos. Eu tinha medo das meninas não gostarem da minha comida. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer pratos diferentes, buscar coisas que elas pudessem gostar, fazer coisas diferentes, coisas que eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer, coisas que me desafiavam. Outra coisa que eu tinha medo também era de não saber educá-las, de não corresponder, de não conseguir dar uma educação cristã para elas, não conseguir dar uma educação com base na palavra de Deus. Então o que eu fiz? Comecei a buscar na Bíblia, como eu já falei com vocês, e outros livros cristãos também que foram me ajudando, foram me dando dicas, foram me mostrando como tratar e como educar as meninas, como ter o pulso firme, como corrigir na hora certa, como dar carinho e dar uma palavra de conforto na hora certa. Então eu comecei a pesquisar e a enfrentar os meus medos. Mas vira e mexe eu via que esses medos voltavam a rondar e muitas vezes me paralisaram. Então eu resolvi enfrentar todos os meus medos. Quando eu voltei para casa, um outro problema que me assolou foi a dificuldade financeira. Eu fiquei numa situação complicada financeiramente falando. Então eu tinha medo de enfrentar essa situação. Eu tinha medo de conversar com as pessoas, porque eu pensava assim, eu tenho que cuidar das minhas filhas, como que eu vou fazer? Eu tenho que educar as meninas, eu tenho que fazer as coisas para as meninas. E eu tinha medo de enfrentar essas situações. E aí eu comecei a entender que realmente a única forma de vencer o medo é enfrentar o medo. Então eu comecei a procurar as pessoas que eu tinha algum débito, alguma coisa assim, e enfrentar essa situação, conversar com elas, explicar, negociar. E aí eu fui enfrentando os medos em todas as situações da minha vida. E muitas delas eu ainda não venci, eu ainda estou vencendo. Mas, como eu falei que o propósito desse canal é que a gente que a gente cresça juntas, que a gente aprenda juntas, eu queria te fazer um desafio. Escreve aqui nos comentários uma coisa que te dá medo. Uma coisa que ficou paralisada, que era um sonho ou que é uma necessidade, mas que você parou porque te dava medo. Escreve aí no comentário o que te paralisou. Uma coisa que eu tinha medo e que eu estou tentando resgatar agora e voltar é justamente tirar a carteira de motorista, porque hoje isso me atrapalha. Hoje o fato de ter que ficar sem a carteira com as meninas me atrapalha, então eu resolvi enfrentar isso. Então eu procurei uma autoescola que fosse de confiança, me matriculei e tô enfrentando isso. É difícil, eu não consigo ir muitas vezes como eu gostaria, mas eu tô enfrentando. E eu vou até mostrar para vocês aqui algumas aulas dessas, eu vou mostrar como é que tem sido, os meus anseios, os meus medos, né? Porque eu cheguei a fazer várias vezes a autoescola, mas na hora H aconteceu alguma coisa que me paralisava e eu tomava pau e não dava certo. Então agora eu resolvi enfrentar e ir até o final. E isso eu tenho feito também com a educação das minhas filhas. Tudo que me desafia, tudo que me dá medo, eu tenho tentado enfrentar e ir até o final. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas iniciativas que eu tenho tido, algumas coisas, algumas atividades, algumas estratégias que eu tenho usado aqui em casa que me ajudam a enfrentar meu medo. O meu maior medo com relação à educação das minhas filhas era não conseguir dar uma educação com base cristã. Então eu vou compartilhar aqui nos próximos vídeos algumas coisas que eu tenho feito, coisas práticas mesmo, mostrar para vocês o que eu tenho feito, como que eu tenho feito, para que a gente possa juntas ver o que a gente pode melhorar. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que dá um joinha aí, curte aí, se inscreve no canal para ficar mais fácil de você saber toda vez que eu postar um vídeo novo. E não deixa de deixar aqui nos comentários alguma coisa que te dê medo,
alguma coisa que tá te paralisando, para que a gente possa enfrentar juntas. Vocês me dão força na autoescola e eu dou força para vocês naquilo que vocês têm medo de enfrentar. O que vocês acham? Vamos fazer isso juntos? Deixa aí no comentário, eu tô te esperando. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!